Então, vamos para a segunda parte do vídeo, né? O outro ficou bem comprido. Eu não gosto de fazer vídeo muito comprido, porque eu não tenho paciência de assistir, né? Vídeos assim, acima de 15 minutos, mas aquele lá ficou um pouquinho grande. Mas enfim, vou explicar aqui um pouquinho sobre a campanha de oração, sobre o jejum e a oração, tá? Coisas que podem acontecer com você. E você fala que até Deus duvida, mas ele sabe de tudo. Quem vai duvidar é a gente mesmo, tá? Primeiramente, a campanha de oração é uma campanha em que você faz um compromisso com Deus e você fala assim pra ele, tá? Gente, eu vou ser sincera, tá bom? Quando eu falo que você vai falar com ele, eu estou falando que você vai falar com o Criador de tudo, de todos. Você vai falar com o nosso Criador, você vai falar com Deus, você vai falar com Jesus, ok? Então, assim, você vai falar com ele, vai pro canto, tipo, um canto da oração, entende? Ah, na sua casa não tem lugar para fazer um canto de oração. Senta na sua cama, abre a Bíblia, entende? Lê um salmo. São 150 salmos, então salmo não falta para você ler. Lê um salmo e fala com Deus. Senhor, estou aqui começando uma campanha de oração. Gostaria que o Senhor abençoasse essa campanha. Essa campanha tem início no dia tal e vai terminar no dia tal. Entendeu? A campanha ela tem que ter início e fim, tá? E isso você tem que deixar falado. E como eu disse no vídeo anterior, a gente tem que pedir pro dono da bênção, entendeu? A gente tem que avisar, porque como que a gente vai ter a bênção se a gente não falar com o dono dela? Entendeu? Então, primeiramente a gente tem que avisar, falando, e fala o seguinte: Senhor, por favor, eu preciso da sua concordância com essa campanha de oração. E, se possível, me dê um sinal que eu possa ter sabedoria e entendimento para saber que é um sinal teu. Encerrou. Aí você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler o Salmo, você vai começar a oração. Você não sabe fazer a oração? O Salmo é a oração, entendeu? Enfim, depois disso, você pode ouvir um louvor. Se você tem uma cisma, se você não se sente confortável com louvores, assim, que a gente escuta no dia a dia, que passa na rádio, você pode procurar hinos da harpa no seu celular, aí no YouTube que vai ter, e escutar, entende? Vai estar lá, vai ter a letra, você pode acompanhar, né? Ou somente ouvir. Os hinos são muito bonitos, assim, eu gosto bastante. Isso é só para quem tem um certo receio de alguns louvores, assim, né? De falar assim, ah, mas esse louvor aí não é muito bem falado. Eu tenho medo de ouvir tal louvor e ele não ser muito bem aceito. Deus sabe do seu coração e sabe do que você está querendo dizer, tá? Mas se você tem essa dúvida, vai para os hinos da harpa que não tem erro. Aí, no caso, isso que eu tô falando é a campanha de oração. Você vai ter que marcar um horário. Não é qualquer horário, você vai ter que marcar um horário para essa campanha. Eu não tô dizendo que você não pode orar em qualquer horário, você pode, mas a campanha tem que ser combinada, tem que ser falada, entende? O horário que você vai fazer. Por exemplo, eu fiz campanha
algumas semanas atrás, o horário era 3 horas da manhã. Todos os dias, durante 15 dias, às 3 da manhã. Eu consegui completar? Não, porque eu fiquei doente no meio do tempo, né? Então, no caso, eu tenho que começar outra. Mas enfim, sempre começa. Por que que o meu era 15 dias? Porque eu já estava acostumada. Eu já estava acostumada, entendeu? Quem já tá acostumado, gente, faz aí campanha de oração por 3 meses, 6 meses, um ano. Nossa, tem gente que, olha, dependendo do que a pessoa pede, é uma campanha de oração que, que trava uma guerra com o inimigo, é uma coisa louca, entende? Tem dias que você pensa que você vai ficar louca, porque são coisas que acontecem que você fala, não é possível. Eu nunca vi isso na minha vida e acontece, entendeu? Então, por exemplo, você vai marcar o horário, você vai querer fazer o quê? Um horário por dia, dois, três, fazer igual Davi fazia, que ele sempre fazia orações no início da manhã, à noite. Tem gente que faz 4 orações por dia, marca certinho. E lembrando que a oração você não precisa demorar para fazer, tá? Isso daí é com o tempo. Tem dia que eu faço a minha oração, demora 10 minutos. Eu fico até um pouco constrangida porque eu falo, nossa, durou 10 minutos. Eu tinha muito mais para falar com Deus. Só que aí eu me pego, assim, já falando com ele. Então, digamos que eu falei com ele o dia inteiro. No horário que eu marquei da oração, eu já nem tinha mais o que falar. Entende? Aí tipo, fiquei 10 minutos, pronto, acabou. Mas eu fiquei o dia inteiro falando com ele. Entendeu? Existe isso. Aí você pode marcar certinho. Eu, normalmente, marco 2 horários, né? E dependendo da bênção também, marca aí uns 4 horários, tá? Assim, hoje em dia, a minha oração, ela pode durar de 30 minutos, 1 hora. Já teve dia que eu, olha, bati recorde. Comecei às 3 da manhã, quando eu fui terminar, já tava quase nascendo sol já. Já era 6 horas da manhã. Eu falei, nossa, tipo, a perna começou a dormir, não sentia mais o joelho, nem o pé, você não tem mais posição, você fica sentada, você fica de joelho, tá? É uma coisa louca, mas a gente vai firme, entendeu? E como nesse dia eu tinha muita coisa pra falar, muita coisa pra orar, né? Muita coisa pra pedir perdão, muita coisa pra, assim, pra pedir pra abençoar, tinha muita gente pra me colocar na oração, né? Assim, então realmente demorou bastante. É porque assim, gente, eu vou muito no Hospital do Câncer, né? Então a gente vê o apelo das pessoas e toda vez que a gente vê isso, a gente sempre coloca essas pessoas nas nossas orações e obviamente vai aumentando, né? Então, aí tem esse quesito. Por exemplo, tem pessoas que, professoras, né? Tá na escola e sempre tem aqueles alunos que não obedecem. Às vezes tem problemas com outros colegas de trabalho, tem problemas com a diretora, é só um exemplo, tá? E não sabe mais o que fazer, então vai e faz a campanha, tal, sabe? Para aquela pessoa parar de pegar no pé. E eu vou dizer para vocês, enquanto estiver acontecendo a campanha, aquela pessoa para qual você tá orando é a pessoa que mais vai te infernizar na sua vida, tá? Isso durante a campanha. Depois da campanha, gente, a pessoa vai parecer que não fez nada. Ela vai te tratar normal, ela vai conversar normal com você. E assim,
a própria pessoa nem vai lembrar do que aconteceu. Você vai, mas a pessoa não. Talvez ela lembre, mas para ela não foi tão grave o quanto foi para você. Porque na verdade, quem estava usando ela naquele momento era o inimigo para te atrapalhar. E como ele ouviu na sua oração, porque o inimigo ele fica rodeando, ele vai ouvir o que você está falando, entendeu? E aí, no caso, na oração, você vai orar por uma pessoa, ele vai tentar fazer essa pessoa brigar com você, para você pegar raiva dessa pessoa e não orar mais por ela. Você tá entendendo? Isso é tudo uma coisa de inimigo mesmo, porque ele quer quebrar a sua campanha. É óbvio que ele não vai querer que você tenha esse vínculo com Deus. Ele não vai querer, ele quer te levar com ele não quer que você vá para cima, ele quer que você vá para baixo. E então, o que eu falo para vocês é que a campanha de oração é assim. Você tem que conversar com Deus primeiro, pedir licença que você está começando uma campanha de oração. Por quê? Porque você quer ter proximidade com ele, quer conversar mais com ele, você está guardando aqueles horários especificamente para falar com ele, tá? Isso agrada muito o coração de Deus, agrada muito os ouvidos de Deus, os olhos de Deus, tá? Isso agrada muito, porque pensa você, o ser humano ele já tem o ego do ser humano, ele já é absurdamente alto, né? Pensa você uma pessoa guardar 4 horários do dia dela só para falar com você. Vou falar com você porque você é muito importante. Porque você é muito importante na minha vida, porque eu preciso falar com você. Tá entendendo? Olha só, o ser humano ele já vai se encher todo. Então, gente, por que você não faz isso com Deus que vai te dar a bênção? Ali que cuida de você todo dia, que faz coisas por você que nem você sabe, entende? Tem gente que gasta 400, 500, 800 reais com um psicólogo em uma sessão, mas não tem capacidade de falar gratuitamente com Deus. Não tem capacidade de guardar aquele horário para falar com Deus, mas tem capacidade de dar 800 reais para falar com um ser humano. Em nenhum momento eu estou desdenhando de psicólogos, psiquiatras, até porque eu mesmo faço uso de psicólogos, tá? Mas aqui eu estou falando de Deus, que tem gente que coloca o ser humano à frente de Deus. E quando você faz isso, não tem como as coisas darem certo. Porque o ser humano não tem poder para nada. Agora Deus tem o poder de tudo, ok? E aí, existe o jejum e a oração. O jejum é aquele que você se abstém de uma alimentação ou você fica sem comer por algumas horas. Tem gente que fica sem comer alguns dias, eu não acho certo, já falei no outro vídeo, não vou repetir. Mas enfim, cada um sabe de si, né? E não é só porque a pessoa ficou 5 dias sem comer que ela é melhor do que aquela que ficou 1 hora, tá? Deus vê todo mundo igual, tá bom? Lembrando, na Bíblia fala que Deus só considera filho aquele que considera ele como pai. Então, se tem ser humano por aí que não considera Deus como pai, que não reconhece Deus como onipotente, onipresente, onisciente, ele não considera como filho, ele considera como criação, certo? E tá na Bíblia. Vai em Apocalipse que você acha. E se não achar, procura no Google. Porque eu não tenho a mente assim pra ficar, sabe, gravando na cabeça versículo e
por aí vai, tá? Mas eu sei muito bem de algumas coisas que tá na Bíblia. Outra coisa que eu venho falar com vocês. Eu tenho o costume de fazer o jejum, me abstendo de algum alimento. Eu amo chocolate. Gente, eu amo bolo da Dossier. Eu amo bolo da Dossier Doces. Gente, aquilo lá acaba comigo. É caro, mas eu amo. Então, tem vezes que, olha, tem vezes que eu vou fazer jejum e eu falo, eu não vou comer bolo essa semana. Parece que é a semana que todo mundo resolve fazer aniversário e comprar bolo lá no Dossier. Eu só fico olhando e pensando comigo, meu Deus, o Senhor é mais importante. O Senhor é mais importante. A campanha é mais importante. Entende? A gente tem que dar uma meditação básica, porque senão a gente não aguenta e cai ali e come o bolo inteiro, né? Se você gosta muito de algo, se abstém. Ah, eu vou começar agora, tal. Faz 3 dias, entende? Aí você vai aumentando. Esse mês você faz 3 dias. No mês que vem você faz 7. Aí você vai nos 7 dias. Ai, 7 dias pra mim, nossa, foi o suficiente. Então, toda vez que você fizer, você faz de 7 dias. Quando você vê que você já se acostumou, aí você aumenta pra 15. Novamente, quando você vê que se acostumou, você aumenta pra 30. Entende? É como eu disse, tem gente que faz jejum, se abstém de alguma coisa que gosta muito por mais de 1 ano. Eu já me abstive de chocolate por 2 anos. E é uma coisa tão louca que quando a gente resolve comer, porque, gente, se a gente combinou com Deus uma data, porque tudo tem que ser falado, quando a gente combinou com Deus, eu vou ficar sem comer chocolate por 2 anos, a partir dessa data até a data tal, a gente tem que cumprir. Então, quando chega a última data, a gente tem que comer, porque foi o combinado, porque foi o acerto que a gente fez com o Criador. Não adianta você falar assim, ah, eu nem sinto mais falta daquele alimento, mas você combinou com ele, entendeu? Nem que você tenha, um exemplo, no caso, chocolate, nem que você tenha que dar uma mordida num bis, mas você tem que fazer, entende? Quando termina. E aí, gente, isso daí é para coisas muito sérias, normalmente pessoas que têm casos na justiça. Teve gente que teve caso na justiça que fez. Olha, essa pessoa ela veio conversar comigo 2 horas da manhã. E por incrível que pareça, eu tava lendo a Bíblia. Assim, por que eu falo por incrível? Porque era 2 horas da manhã. E eu tava lendo a Bíblia, assim, e eu tava conversando com uma pessoa aleatória, tá? Assim. E essa amiga minha veio conversar comigo. Eu perguntei pra ela se tava tudo bem. Ela tem problema de síndrome do pânico. E naquela hora ela tava tendo, né, ataques de pânico e tal. E eu comecei a conversar com ela. E nisso que a gente conversou, ela falou pra mim que tinha tido uma briga na casa dela, porque a irmã dela tinha entrado na justiça para resolver algumas questões, etc, por causa da casa, tava correndo risco de perder a casa, tal. E ela tava desesperada, né? Quem tem problema, gente, de ansiedade, depressão, pânico, qualquer pingo é motivo para fazer uma enchente, tá? Não é brincadeira, não.
E aí, o que aconteceu? Eu comecei a conversar com ela, de repente, quando ela falou pra mim sobre isso, me veio o quê? Deus falou pra mim assim, pede pra ela orar em cima do Salmo 32. Gente, Salmo 32. Normalmente a gente ora o quê? Salmo 23, 91, 121, Salmo 70, né? Aí ele foi e falou, pede pra ela orar o Salmo 32. Falei pra ela, a gente terminou de conversar, ela foi ler. O que aconteceu? Ela, no dia seguinte, olha só, ela tava assim tão ansiosa, ela tava, sabe, tão desesperada que ela nem dormiu. E a irmã dela ia na casa dela no dia seguinte para elas conversarem. E acabou que o pastor da igreja foi lá na casa dela. Ela nem tinha dormido, ela virou a noite, né? Tá. E ela falou que ela gostaria de iniciar uma campanha no Salmo 32. Quando ela falou isso pra mim, isso foi muito tempo depois, eu comecei a rir. Eu falei, você é doida? Tal, porque esse salmo foi falado para você ler naquela hora, mas não para você abrir uma campanha. Mas mesmo assim ela fez. Ela não falou nada para mim na hora, tal. Mas depois ela contando que ela fez 3 dias, né? 3 semanas, no caso, 3 dias, né? Um dia por semana. E aí ela fez em cima desse Salmo 32. E não é que no último dia da campanha saiu o diacho do negócio lá da justiça. Saiu e a irmã dela, além da irmã dela não perder a casa, que ela tava com muito medo, eu não lembro qual que era o motivo. Além da irmã dela não perder a casa, ainda foi indenizada. Assim, quando ela me contou, nossa, gente, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, eu não acredito. Ela me agradeceu muito. Depois, lógico, depois, assim, eu falei, ó, você não tem que agradecer nada, porque não fui eu que mandei. Eu tava lendo a Bíblia, Deus que mandou. Fala pra ela orar em cima do Salmo 32. E além dela orar, ela fez uma campanha em cima do Salmo. Eu não sabia em relação à campanha, mas para vocês verem como Deus, ele é perfeito e ele faz as coisas. Quando a gente pede uma coisa, ele faz 100 vezes mais. Ele faz perfeitamente. É por isso que quando a gente vai fazer algo para ele, tem que ser perfeito. Porque ele nunca entrega nada pra gente pela metade. Ou ele entrega tudo exatamente como a gente pediu, ou ele entrega 100 vezes melhor. E o mais natural é ele entregar 100 vezes melhor, tá? Esse é o básico do nosso Senhor. Então, quando vocês forem fazer, vai sem medo. Medo é a última coisa que você tem que ter quando você for começar uma campanha, quando você for começar um jejum. Você tem que ter convicção, porque você vai conseguir. Gente, é uma conexão com Deus. Você está ali se limpando. Você está sendo um agrado aos olhos de Deus. Então, você imagina, você está poupando os seus olhos, você está poupando a sua boca, a sua língua, você está poupando a sua mente, você está poupando o seu corpo. Você acha que Deus não vai dar valor para isso? Se Ele já dá valor com a gente fazendo coisa errada, imagina quando a gente está começando a caminhar certo, tá? E gente, para estragar, vai ter um monte. E quando eu falo isso, eu falo de pessoas próximas, tá? Eu não tô falando de gente desconhecida, não. Eu tô falando de gente que muitas vezes, assim, é nossa irmã, é nossa mãe, nosso pai, é nosso filho, entende?
que se viram contra nós e a gente nem sabe o que tá acontecendo. Ué, por que tá brigando comigo? Entende? Tipo, nosso filho, por que tá desobedecendo? Eu não fazia isso, entendeu? Tudo isso é pra gente sair da bênção. É pra gente sair da bênção, é pra gente perder o controle, porque na Bíblia fala que a gente tem que ter o autocontrole. Quando a gente perde o autocontrole, quem entra no nosso controle é o inimigo. Então a gente não pode perder, ok? Eu deixo essa mensagem nesse vídeo e eu vou fazer outro, ok? Um beijo pra vocês.